Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Vander. Venho falar com você aqui um instante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei. Também compartilha os nossos vídeos. Também ativa o sininho de notificação para que todas as vezes que nós postar os vídeos você possa ser notificado. Comente, vá lá no comentário, comente o vídeo, comente a pregação. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, aceitem a paz do Senhor Jesus. Saudação em Cristo, deste teu irmão, pastor Antônio Marcos. Agradeço ao pastor Alex Vander pelo convite e pela oportunidade de estar aqui em seu canal que fala sobre a palavra de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre a fé. E para isso, eu vos trago uma meditação, vos trago uma palavra que está escrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e no versículo 19, aonde a palavra diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, que a palavra deixa bem claro que ninguém é obrigado a ouvir a palavra de Deus. Nenhuma pessoa ela é obrigada a ouvir a palavra de Deus. Porém, o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, o Senhor Jesus, ele disse assim: bem-aventurados os que ouvem as palavras de Deus e aguardam. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu quero que você medite comigo a importância que é ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra fala de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, é pelo ouvir a palavra de Deus que cultivamos, que sustentamos a nossa fé. Quando a pessoa ela tem a fé fortalecida, esta pessoa ela não desmaia diante dos terrores enfrentados nesta vida. Por mais que seja, ou por maior que seja o problema, por pior que seja a situação que esta pessoa esteja a enfrentar, esta pessoa, ela espera de cabeça erguida uma solução, uma mudança vitoriosa. Quantos irmãos, quantas irmãs que ao longo da caminhada desvaneceram, perderam a esperança, desmaiaram. Por quê? Porque no momento de maior necessidade, lhe faltou a fé. Agora, meu irmão, minha irmã, o que pode fazer o crente perder a fé? A ausência da palavra. Porque o que sustenta a nossa fé é a palavra de Deus. A igreja, ela pode ter tudo. Ela pode ser uma igreja bem estruturada materialmente, financeiramente. Ela pode ter cantores, ela pode ter bandas, ela pode ter influência interna ou externa, mas se ela não tiver palavra, na hora da luta, na hora da perseguição, esta igreja ela vai perecer. Porque o que sustenta a fé da igreja, o que sustenta a fé do povo de Deus, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele disse assim, eu sei em quem tenho crido,
E com esta fé firmada em Deus, com esta fé firmada em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo podia afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Posso vencer a dor, posso vencer a mágoa, posso vencer a tristeza, posso vencer a depressão, posso vencer a doença, posso vencer a morte. Tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo falava isso, meus irmãos e minhas irmãs, com experiência. No versículo 11, ele diz assim, aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é, querido irmão, querida irmã, palavras de uma pessoa firmada na fé. Porque a pessoa, quando ela não tem uma fé firme no Senhor Jesus, esta pessoa, ela murmura por qualquer coisa. Se está calor, ela murmura. Se está frio, ela murmura. Se não chove, ela murmura. Se chove, ela murmura. Se recebe uma oportunidade com frequência, ela murmura. Mas se não recebe uma oportunidade, ela murmura. Quando a pessoa está vivendo uma fé firme, esta pessoa, ela vai dizer o que Paulo disse: aprendi a contentar-me com o que tenho. Lá no versículo 12 de Filipenses capítulo 4, Paulo disse assim, sei estar abatido e sei também ter abundância. O que é que Paulo está querendo dizer? O que é que Paulo está declarando? Seja qual for o momento que eu estiver vivendo, sua fé não muda. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus está procurando crente assim. Crente que faça jus a esse título de crente, porque crente é aquele que crê. Deus está procurando crente com fé verdadeira e não com uma fé aparente, uma fé de momentos. Para termos esta fé viva e poderosa, precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu estou terminando a minha reflexão com vocês, mas eu gostaria só de lembrá-los do que está escrito em Marcos capítulo 5. Ali a Bíblia nos fala, a Bíblia nos conta a história da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia com aquela hemorragia. E lá no versículo 27, depois dela ter gastado tudo o que ela tinha, depois dela ter procurado os especialistas, os doutores da época, os curandeiros da época, depois que ela foi em todos os lugares que ela poderia ter ido para buscar a cura, para buscar a solução, quando ela se viu no fundo do poço, já sem saída, completamente desesperançada, lá no versículo 27, Marcos capítulo 5, versículo 27, a Bíblia Sagrada diz que, ouvindo falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu, ela teve fé, e a sua atitude foi imediatamente ir ao encontro de Jesus. E vocês sabem muito bem que ela recebeu a cura, que ela recebeu o milagre, que ela recebeu a libertação. A obra de Deus foi completa na vida dela, porque ela creu. Meu irmão, minha irmã, creia, mas como crer nesse momento tão difícil? Como crer nesse momento de dor? Como crer neste momento de tribulação? Escutando a palavra de Deus. Voltamos ao início. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Você quer ter uma fé
notória entre os homens. Você quer ter uma fé agradável a Deus? Ouça a palavra de Deus. Amém? Que Jesus os abençoe. Que Deus continue falando ao teu coração. E que a tua fé seja sustentada, alimentada pela palavra de Deus. Eu termino a minha participação deixando para vocês esse recado. Ouça um pouquinho mais a palavra de Deus. Forte abraço, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.